Olá, amigos, sou Anísia Ontem, você está nos limites da eternidade e hoje falarei sobre uma transição dolorosa, como o sistema de Israel ele mudou de teocrático, onde tudo girava em torno de um Deus, e ele passa a ser monárquico. E o primeiro monarca é Saul, como eu falei no episódio anterior. Esse rei foi marcado por uma vida completamente opressiva, porque aconteceram tantas coisas, mas vamos ver calmamente. Quando ele desobedeceu, ou talvez até numa boa intenção, ele fez uma cerimônia, porque Samuel, que era o profeta e também ele era o juiz ainda, ele tinha que fazer uma oferenda, um sacrifício ao Deus de Israel. Como ele estava demorando e eles estavam numa batalha aguerrida, então ele resolveu fazer. Então ele foi lá, pegou um animal, cortou, separou a gordura, fez tudo o que tinha que ser feito. Porém, quando Samuel chegou, ele ficou muito contrariado, e segundo o próprio Samuel falou para ele, o Senhor também. Enfim, apareceu uma outra caso, onde o Senhor pediu para que eles entrassem em guerra com um rei chamado Ameleque, num caso muito antigo, quando Moisés saiu do Egito e o rei lá atrás não permitiu que eles passassem por dentro daquela cidade. E então o Senhor ordenou que eles atacassem a cidade. E assim foi feito. E esse rei perdeu para os israelitas, e a ordem era matar tudo, exterminar, não deixar nada em pé. Só que Saul, ele viu que os bois estavam muito saudáveis e seria o ideal para oferendas, de sacrifícios ao Senhor. Então ele poupou os bois e também fez do rei um prisioneiro de guerra para mostrar para os outros povos em volta o que aconteceria se alguém invadisse Israel. É um pensamento de um guerreiro, de um rei. Só que ele conseguiu a antipatia do Senhor de Israel. E assim, Samuel até se condoeu, porque o que o Senhor disse, na verdade, era uma sentença de morte, que a mãe, a mãe de Saul choraria tanto quanto as mães que perderam seus filhos naquela guerra daquele rei Agag, que se chamava Agag. E aí o Senhor até também ficou impaciente com a comiseração de Samuel por Saul, mas mandou que ele fosse a um lugar determinado, na casa de um homem chamado Jessé, que morava em Belém. Acho que uns 3 episódios anteriores que eu citei um livro chamado Ruth. Esse livro, ele se justifica, a sua história, a sua colocação como um livro canônico dentro do Antigo Testamento, justamente porque é de lá, de Ruth, com Obed, que era o seu marido, que vai nascer Jessé. E Jessé morava em Belém e ele tinha uma família. E o Senhor falou que ele fosse até Belém, levasse o óleo para ungir o novo rei de Israel. E o Senhor mandou,
o Senhor mandou, inclusive, que Samuel criasse uma desculpa, ou melhor, uma mentira, para que não fosse descoberta a real razão dele estar chegando em Belém. Porque o Samuel ficou com medo, que falou, como eu vou chegar e vou ungir um outro rei, com certeza o rei Saul, ele vai ficar sabendo e provavelmente tomará atitudes contra a minha pessoa. Aí o Senhor falou, vai lá e fala que você foi convidado para fazer sacrifícios, juntamente com a família de Jessé. Jessé era um homem, como eu falei, belamita, era de Belém, e ele tinha 5 filhos. E quando Samuel chegou, ele tinha certeza que o primeiro que ele visse seria o rei, né? O que seria o segundo rei. E aí entra o primeiro filho de Jessé, que era Eliabe, o nome dele. Era um rapaz muito bonito, a beleza impressionou o profeta Samuel, e ele teve a certeza de que tinha encontrado o substituto do rei Saul. Mas o Senhor avisou que não. Ele estava impressionado, né, pela beleza exterior, mas na verdade não era aquilo que importava, e sim a bondade de coração. Isso está escrito também no livro de Samuel. Aí vem o segundo filho de Jessé, que se chamava Abinadab, e também tinha um porte bonito, era um belo rapaz, mas foi descartado, foi reprovado. Desapontado, então, Samuel já não sabia mais, já tinha sido 2. Então Samuel pergunta para Jessé, você tem mais filhos? Ele disse, sim, eu tenho um. Ele é pequeno, ele está pastoreando. Então imaginemos a expressão do profeta Samuel. Ele é pequeno, então era um garoto. E aí o pai manda chamar o menino, e dentro de algum tempo entra um menininho, jovenzinho, ruivo, mas também muito bonito. E aí então Jeová se manifesta a Samuel, né, soprando no seu ouvido que ele tinha encontrado o sucessor do descartado já, né, nessa altura, Saul. E a partir do dia em que foi indicado para ser o futuro rei, Davi, ele caiu numa simpatia muito grande com o Senhor de Israel. Enquanto Saul, ele entrou num processo que hoje, atualmente, nós diríamos que foi um processo psiquiátrico ou então obsessivo. Mas vamos detalhar aqui como isso aconteceu. Lá no Antigo Testamento diz que Saul era tomado por um espírito mau da parte do Senhor. Como se isso fosse possível. Não, né? Alguma coisa aconteceu no seu emocional, no seu psiquismo, e ele realmente sofreu a influência também daqueles que estavam fomentando a sua queda. E esses fomentadores, eles eram extrafísicos. E quando dava aqueles que hoje seria chamado surto, que eram bem graves, ninguém suportava ficar perto desse rei. E aí um dos servidores de Saul sugeriu, né, que ele mandasse buscar alguém que soubesse tocar harpa, pois isso aliviaria o efeito daquele transtorno que ele entrava, onde ninguém podia ficar perto dele. E que ele também, o mesmo servidor, sabia onde encontrar essa pessoa. Então a impressão que dá é que estava tudo já acertado para que Davi chegasse à vida, vamos falar, palaciana do rei Saul.
E esse menino ainda, além de ele era muito corajoso, e também ele era bem prudente. Então ele começa a ter conhecimento de todo o movimento dentro do governo do rei Saul. E Saul, ele pede autorização de Jessé para que o menino ficasse com ele, o rapazinho ficasse com ele, e imediatamente, evidentemente que o pai também já sabia, porque ele tinha presenciado a unção do filho. Então Davi vai à casa do rei, que simpatizou com o menino. E toda vez que ele era atacado por aquele espírito mal da parte do Senhor, Davi tocava a sua harpa e vinha o grande alívio para o rei Saul. E a vida continuou, fluxo normal. Até que um dia aconteceu algo assim, que foi filme, que foi novela, enfim, né? Foi quando esse incidente vai trazer o quê? Uma relevância para aquele menino. Saul não estava indo muito bem. A questão com os filisteus, que sempre estavam importunando, sempre estavam tentando invadir Israel, nunca se resolveu. E os filisteus pareciam que eles criavam sempre uma nova força e vinham para cima de Israel. Estavam sempre dispostos a lutar. Mas eles estavam acampados num lugar, numa cidade chamada Socó, e novo conflito estava entrando numa ebulição. E só que Socó fica perto de Judá. E Saul então reuniu seus exércitos e ordenou o ataque. Só que os filisteus apareceram com uma arma bem diferente do que aquelas que eles vinham usando, né, continuamente. Eles tinham um guerreiro que se sobressaía justamente porque ele era um grande homem, ele era um gigante. E ele usava um colete escamado e o seu escudo, né, era também muito grande. E ele desafiava o povo de Israel, os soldados de Israel. Ele dizia assim, né, que se algum deles conseguissem derrubá-lo, eles, os filisteus, seriam escravos do povo de Israel. Mas se Israel perdesse, aí seria o povo escravizado pelos filisteus. E a situação era muito desconfortável, porque parece que esse confronto começou a se repetir e havia, evidentemente, uma retração, um retraimento dos soldados de Israel, porque eles não tinham como vencer aquele gigante. Vamos dizer, né, vencer o Gulliver filisteu. E também o risco era muito alto. Então Saul, ele calava diante das ameaças desse gigante que se chamava Golias. Ele não tinha combatentes à altura. Então era melhor ele escutar e deixar fluir. Davi, ele ficava tempos na casa do pai, tempos na casa do rei. E normalmente ele ficava na casa do rei quando vinham essas crises psicóticas. Um dia ele foi levar comida para os irmãos. Os irmãos deles eram do exército de Israel. E o pai falou: leve comida para os seus irmãos. E aí ele foi e ele viu que as tropas estavam perfiladas para um combate. Então ele deixou a sua bagagem e foi até
aonde estavam os irmãos, justamente para ver se os irmãos estavam bem, se não tinha acontecido nada com eles. E bem nesse momento surge o Golias, né, desafiando os exércitos de Saul. E cada vez que surgiu Golias, eles fugiam desesperados. E nisso, quando o Golias surgiu, falando em impropérios, desafiando o povo de Israel, Davi ficou inflamado, ele se inflamou e fez um discurso assim bem carregado de paixão, né? E principalmente de exaltação ao Deus de Israel, que nessa altura já era conhecido como Yahvé, ou Jeová, como nós falamos aqui no Brasil. E o irmão mais velho, justamente aquele que entrou primeiro, que se chamava Eliabe, ele ficou terrivelmente enciumado da petulância do irmão e achou que o irmão estava se engrandecendo, diminuindo os soldados, enfim, e humilhou o garoto na frente de todos e ficou um ambiente muito ruim. Ele chamou o irmão de irresponsável, que ele havia largado os rebanhos justamente para ver a guerra, ou ver os soldados morrerem. E Davi, ficou indignado porque ele não tinha feito nada de errado, e aquele discurso que ele fez, inflamado para Golias, chegou até o ouvido do rei Saul. E o rei então o chama para falar com ele. E ele falou: eu vou lutar com Golias. E o rei, logicamente, olhou, viu que era uma disparidade de tamanho muito grande, desencorajou, tentou desencorajar Davi. E ele disse, né, Golias é um homem de guerra, e você, Davi, é um menino inexperiente. Você é um menino pastor. E aí Davi falou: não é só isso. Eu sou pastor, sim, mas o Senhor me protege quando os animais atacam os nossos rebanhos. Inclusive, ele contou que um dia, né, o rebanho foi atacado por um leão, né, e ele matou friamente o leão. Pode ter sido, não sei, né? E ele disse: da mesma forma em que eu matei o animal que atacou os nossos rebanhos, eu matarei Golias, o valente filisteu. E aí ele falou: porque esse homem, ele teve a audácia, ou teve a insolência de confrontar o exército do Senhor. Ele colocou aquela afronta não só para o exército, mas acima ele colocou o Senhor de Israel. E nada que o rei dissesse para ele demovia da ideia de lutar com o gigante. Como Saul viu que não tinha mesmo mais argumentos, ele falou: tá bom, então que assim seja e boa sorte. E ele faz com que Davi se vista, né, com as vestes do rei, colocou na cabeça o capacete de bronze, uma couraça no peito, né, e o menino tomou uma espada e percebeu que o peso da armadura não deixava ele caminhar. Então ele retirou esses acessórios e guardou-os em sua bolsa de pastor. Mas antes os acessórios ele deixou fora. Ele passou no ribeirão e pegou 5 pedras nesse ribeirão e guardou na sua bolsa, a bolsa de pastor, né? Um tipo de uma mochila que eles usavam. E levou a sua funda. Funda significa aquela que você põe a pedra e atira, né? E aí ele vai e ele foi ao encontro de Golias, que quando viu o menino ficou falando: esse menino tá fazendo aqui, né?
e menosprezou. Ele deu muita risada. Ele falou: o que você veio fazer aqui? Eu vim te matar. Ele falou, riu muito. E aí ele falou assim, o Davi, né? Ele falou: você acha que você tá brigando com um cachorro para vir com um pedaço de pau? E aí Davi então levanta o volume da sua voz e diz que enquanto ele vinha com escudos, armaduras, espadas, ele vinha em nome do Senhor dos Exércitos, do Deus dos Exércitos de Israel. E que era realmente, né? Ele não tinha afrontado o povo, e sim esse Senhor do Exército. E por isso ele ia se ver, né? Ele ia ser abatido. Então o grandão falou assim para eles, queria estraçalhar. Ele falou: tá bom, eu vou lutar com você, mas eu vou te estraçalhar e vou dar as suas carnes para os animais carnívoros, provavelmente cachorros selvagens, né? E Davi então muda a direção do discurso, avisando Golias que ainda naquele dia, ainda hoje eu te matarei. Assim também vai cair o exército dos filisteus. E as carnes que você está falando são as carnes de vocês que serão dadas aos predadores naturais. Então o gigante avança, né? Porque foi uma afronta muito contundente. O gigante avança em direção de Davi. E aí Davi pega a pedra e lança, né, com o seu estilingue, ele lança, afunda, e essa pedra ela vai atingir o ponto, digamos assim, um ponto crítico nessa parte da cabeça do gigante, que cai. Ele cai, provavelmente de dor, desmaiado, alguma coisa assim, e aí ele pega a própria espada do gigante e corta a cabeça. E aí, logicamente, que os filisteus, vendo aquilo, fugiram, porque atrás de Davi viriam muitos homens do exército. E aí, uma coisa que fica meio que sem uma informação precisa é que Saul, ele não sabia quem era o arpista que tocava para ele quando ele tinha suas crises. Provavelmente porque traziam um menino quando o rei estava, né, tendo um ataque. E aí ele chama Abner, que era o seu imediato, né, era o seu general de confiança, que mais tarde também vai trazer uma dor de cabeça para o segundo rei. Então ele chama Abner e pergunta: quem é esse moço que toca a harpa? Da onde é? Né? E aí foi o próprio Davi que se apresenta a Saul: sou eu, aquele que matou o gigante. E aí uma coisa aconteceu, que o filho mais velho, que era também o general, era o braço direito de Saul, o Jonatas e Davi, eles tiveram uma amizade, assim, eles tiveram eles tiveram uma empatia tão grande um pelo outro, né, que era um amor muito grande. E isso, né, está registrado também no capítulo 16, se não me engano, de 1 Samuel. E essa ligação, né, fez com que a família se desentendesse, a família do rei se desentendesse. Jonatas era mais velho que Davi, provavelmente, eu não posso precisar quantos anos, uns 10, quase 12 anos, e que Davi ainda estava na adolescência, né? A amizade foi tão intensa que o filho de Saul, o Jonatas, ele deu a sua roupa de guerra, sua roupa, né, para Davi, deu também as armas e deu o seu cinto.
ele transfere para Davi um poder que ele tinha como filho do rei. Aí, esses dois, essa amizade, ela vai durar algum tempo, né? E lógico que Davi vai ser incorporado ao exército de Jonatas. E quando eles saíram em batalha, eles ganharam mais uma guerra, eles estavam voltando, e as mulheres saíram ao encontro dos soldados que estavam voltando da batalha vitoriosos, e elas vinham com cânticos e danças, né, em homenagem ao jovem soldado. E elas tocavam instrumentos, aclamando Davi como maior que Saul. E aí começa um problema muito sério, porque vai provocar uma forte, não sei nem se desconfiança ou certeza do rei em relação a Davi, né? Que era aquele que também ajudava, auxiliava nas suas perturbações psíquicas, espirituais, né? E certa vez o rei estava tendo um desses ataques, né? E aí Davi foi chamado e ele pegou a harpa e começou a tocar, e repentinamente o rei tenta transpassar Davi com a sua lança. Por 2 vezes o rei tentou matar Davi com a sua lança. E a partir daí Davi ficou mais prudente em relação a Saul. Então ele sabia que existia um ponto nevrálgico no relacionamento deles. E ele sabia perfeitamente também que assim que pudesse, o rei o mataria, porque o rei já sabia. O rei já tinha tido por intuição e por ver tudo o que acontecia, que ele seria o próximo rei. E aí Saul, e Davi tinha razão, e Saul arquitetou realmente um jeito de Davi morrer e parecer um acidente, até que se tornasse aí um mártir, um herói do exército de Saul, né? Ele temia também porque o povo era muito grato a Davi. Então Davi começa a ter digamos assim, um conceito bem elevado pelo povo. E aí então o rei Saul, ele arquitetou: eu vou oferecer a minha filha mais velha para que ele despose. E aí ele vai e ele manda os seus assessores ali, né, os seus imediatos, chegar a Davi e formalmente oferecer a mão da princesa, que era a filha mais velha. Mas aí Davi falou: olha, eu sou de família mais ou menos, eu não vou ter o dote para dar, né, na mão de uma princesa. E aí falaram para ele: olha, o dote é você lutar contra os filisteus corajosamente. Assim, né, na cabeça de Saul, se ele lutasse corajosamente, se ele caísse no campo de batalha, o crime não seria imputado a Saul, e sim aos filisteus. E Davi não teve como dizer não diretamente, né? Então ele vai apelar mesmo, porque ele não teria condições de dar o dote. E aí bateu o martelo e falou: não tenho dote, a minha família também não vai ter essa disponibilidade financeira, econômica para esse dote. A filha dele se chamava Merabi, a filha de Saul, né? E aí, como ele rejeitou a moça, ela foi dada a um outro homem. E Davi suspirou aliviado, falou: oxe, ela vai casar. Então o rei vai desistir dessa ideia de me fazer entrar nessa família.
tinha uma filha caçula de Saul que se chamava Mical. E ela era apaixonada por Davi. E o rei ficou sabendo que a sua filha era apaixonada. E aí ele falou, então eu vejo meu plano dando certo agora pela segunda vez. E aí, novamente, foram lá, né, toda aquela cerimônia de oferecer a mão da segunda princesa, filha do rei Saul, em casamento para Davi. Mas, novamente, ele vai declinar, ele vai falar a mesma coisa. Não tenho condições de pagar o dote de uma princesa. E aí, voltaram, contaram para Saul, olha, ele não quer porque ele não tem o dinheiro do dote, assim como ele não aceitou a primeira, Merabe, ele também não vai aceitar a Mical, porque ele não tem como bancar esse dote. Mas aí Saul chegou para ele, ou mandou, né, falar para ele que tudo bem, ele não precisava de dote, agora ele tinha declinado do dote, mas o que ele ia pedir era 100 prepúcios dos homens, de homens filisteus. Eu não sei o que ele queria fazer com tantos prepúcios. E Davi achou muito fácil. Ele saiu com alguns homens, mataram 200 filisteus e recolheram seus prepúcios, chegaram e entregaram para Saul, ileso, todos eles ilesos, saíram ilesos dessa aventura. E aí o casamento saiu. Então, ele casou com a princesa que o amava de maneira muito forte, mas ele também não se sentia seguro, porque ele sabia que ele estava dentro de uma armadilha. Então ele adotou o máximo de precaução para sua vida. Mesmo nos campos de batalha, ele sabia perfeitamente onde pisar e onde não pisar. Se bem que ele também tinha a proteção de Jonatas. A convivência desse casamento, Davi e Mical, ela foi muito curta, porque parece que assim que casaram, ele já foi para o campo de batalha, e quando ele voltava, ele já estava também alistado para uma outra batalha. Enfim, parece que eles não tiveram uma vida plena, né, num casamento. Mas, e aí ele houve, né, como ele voltava sempre ileso das batalhas, então Saul falou, vamos fazer então que ele morra mesmo, de verdade, né? E quando ele volta de uma batalha, ele vai para sua casa. A ordem do rei que foi dada era que matassem Davi enquanto ele dormia. Chegava cansado da batalha, ele ia ter um sono mais pesado e ele seria morto. Mical, que era apaixonada, estava sabendo do plano, então ela avisou a Davi. Ela avisou Davi, Davi, essa noite você será morto. E eu tenho um plano. A própria esposa teve esse plano. Então ela coloca uma estátua na cama, coberta. E quando o oficial, né, do rei pediu Davi, ela disse que ele estava doente. Ele não podia sair, ele estava doente. Então pegaram a cama com o doente em cima e levaram para o rei. Que o rei ficou muito psicótico também, porque viu que a própria filha tinha enganado e ali estava, na verdade, uma estátua. Mas ela falou, olha, eu não tive culpa, ele me ameaçou de morte, então eu não pude não participar desse plano de fuga do meu marido. E aí Davi teve que fugir. Então ele vai para a cidade de Ramá. Ramá era a cidade dos profetas, onde se concentravam ali, né, profetas, e lá estava o profeta Samuel, e ele contou tudo o que estava acontecendo para Samuel. Mas Saul logo soube do seu paradeiro e mandou mensageiros, né, que ao chegarem viram Samuel e Davi
que estavam ali profetizando. E quando eles chegaram, eles também entraram naquela e ficaram ali também profetizando. O rei foi avisado do que aconteceu, mandou mais mensageiros chegaram e começaram a profetizar. E ele resolveu, então eu vou mesmo a Ramá e vou resolver essa parada. Mas também aconteceu com ele a mesma coisa. E quando os profetas eles ficavam profetizando, eles ficavam nus, né? Eles ficavam assim num transe muito grande, muito intenso. Mas quando ele chegou e começou ainda a entrar nesse transe, Davi já tinha saído dali, né? E aí depois dessa fuga, Davi foi procurar Jonatas e perguntou para Jonatas: qual é o meu crime? Por que o teu pai, o rei, está me caçando dessa maneira? E aí o Jonatas garantiu, né, que eu não deixarei que nada de ruim te aconteça. Eu estarei sempre do teu lado. E tudo que meu pai faz, ele me consulta antes. Então eu passo para você. E aí então fizeram um pacto. E nesse pacto estava assim, né? Qualquer coisa que acontecesse, Davi seria conscientizado, tomaria ciência, mas que no futuro ele tivesse também, vamos dizer assim, que ele fosse bondoso com a família de Jonatas, que ele usasse da benemerência ou da beneficência. Tinha uma tradição de que quando era uma lua nova, todo mundo tinha que se reunir. Essa tradição vem lá da Mesopotâmia, muito antiga. E eles também tinham essa tradição. E na primeira noite, que era essa festa da lua nova, Saul olhou e não viu Davi. E Davi era da família, então era uma obrigação ele estar ali naquela reunião familiar. E aí o Jonatas justificou a ausência, dizendo que ele tinha... Eu autorizei, né, segundo Jonatas, eu autorizei-o porque ele tinha também uma cerimônia familiar, então ele teve que ir para sua família. E eu o deixei partir, né? E o rei, então, ficou com muita raiva de Jonatas e ele investiu pesado contra o filho, né? Ele grita com o filho, ele diz: se você não está entendendo o que está acontecendo, o que está em jogo aqui é a sucessão de um trono e você não está compreendendo isso. E aí, com os ânimos completamente alterados, ele atacou o filho. E nesse momento acontece algo que vai dar pano para manga para a gente pensar. Mas deixarei esse suspense para o nosso próximo episódio. Agradeço a todos vocês, agradeço a audiência, nos curtam nas nossas páginas das redes sociais e até o próximo episódio.